Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica dessa semana. Espero que você e toda a sua família estejam bem. Se não é inscrito ainda, já te convido para se inscrever no nosso canal para receber notificação quando a gente postar aqui conteúdos. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abre a nossa mente para entendermos sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos deste, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte, para algum lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário, à parte. Mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje traz pelo menos dois pontos assim muito importantes para a nossa reflexão. Um ponto da parte de Jesus e um ponto da parte dos discípulos. Esses discípulos que saíram para pregar, para ensinar aquilo que estavam aprendendo, e quando estavam voltando, Jesus foi com eles para um lugar mais separado, a fim de que pudessem descansar um pouco. E, como pudemos ver aí no Evangelho, quando chegaram do outro lado, lá com a barca no lago, é, se depararam com uma grande multidão. E aí então vem o ponto de Jesus. Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. É essa compaixão a que eu me refiro. Essa compaixão de Jesus para com as pessoas. É essa abertura de alguém que vem ao encontro das pessoas e se compadece delas. E se compadece por quê? Porque, como Jesus disse em outros lugares, são como ovelhas sem pastor, continuando a mesma frase do Evangelho. Porque era como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, não havia ninguém que pudesse orientar essas pessoas conforme o desígnio de Deus. Não havia ninguém que pudesse orientar essas pessoas para que pudessem entender o sentido correto das coisas, o sentido da vida. E por isso Jesus se compadece e não rechaça, não manda embora. Pelo contrário, ele vai ao encontro das pessoas e começa a ensinar-lhes muitas coisas. Por outro lado, o que a gente vê? Esses discípulos que estão com Jesus, eles são as testemunhas que viram, que conviveram com esse amor, com essa bondade, com essa solicitude de Deus para com as pessoas e mulheres, para com os homens e mulheres, para com as pessoas de maneira geral. Eles viveram isso, sentiram isso, perceberam isso, porque aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor.
É esse ponto que eu quero fixar a nossa reflexão. Seguir Jesus significa beber em Jesus o ensinamento. A fonte é Jesus. Não são os partidos políticos, não são as ideologias, não é uma tendência política ou outra tendência política que deve guiar o nosso procedimento, que deve orientar a nossa atitude. A nossa atitude de cristãos, quem orienta é Jesus, porque Ele é o pastor, porque Ele é o Deus que se faz presente entre nós e vem nos ensinar como viver e o que fazer. E esses discípulos beberam dessa fonte. E nós, hoje, discípulos de Jesus, se quisermos seguir os ensinamentos de Jesus, precisamos beber na fonte de Jesus. Não dos partidos políticos, não das tendências ideológicas de capitalismo ou de socialismo, mas de Jesus. E eu vejo assim tanto entusiasmo político, não que esteja errado, mas muita gente bebendo em fonte errada, equivocada, que não consegue enxergar a totalidade das coisas, que não consegue perceber a amplitude das coisas. Por quê? Porque muita gente que prega a divisão entre as pessoas, enquanto que para Jesus todos fazem parte do mesmo rebanho. Então, as ideologias políticas não devem orientar as nossas ações. Quem orienta a gente é Jesus. E é muito interessante a gente lembrar na missão que o claretiano tem. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade vem de Jesus, não da política. Embora precisemos fazer política, sim. Não sou contra, não. Porém, o que é o nosso foco? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa proposta? Não adianta mudarmos a sociedade ideologicamente se não mudarmos as pessoas. Não adianta criarmos uma sociedade fantasiosa se as pessoas não mudarem as suas atitudes. Então, o que nós precisamos perceber é que o reino de Deus é para todos. O reino de Deus tem uma orientação de acolhimento, de bondade, de responsabilidade. E se nós nos dividirmos para orientar politicamente as pessoas, nós deixamos de viver intensamente os ensinamentos de Jesus. E a gente precisa perceber o que é que nós queremos, qual que é a nossa atitude de Jesus. E onde é que nós vamos buscar essa fonte de orientação? Em Jesus. Não nos partidos políticos, não nas ideologias políticas, mas em Jesus. Se quisermos viver o reino de Deus, o cristianismo verdadeiramente. E é isso que nós precisamos perceber. E é isso que nós precisamos pensar um pouquinho. Então, para a gente refletir, qual que está sendo a nossa fonte? Onde que nós estamos indo beber a nossa água? Onde é que nós estamos nos alimentando da verdade? Para que possamos viver intensamente o amor de Deus. Neste evangelho, vemos
aqui uma contextualização daquele momento, porque a população ali daquela época viu em Jesus aquela esperança de que fossem cumpridas as promessas e de que estavam sendo vistos de fato por Deus, de que aquela promessa de que o Messias viria estava sendo ali se cumprida, ou muitos que até hoje, como judeus, criam que Jesus é o profeta, havia ali mais um profeta, então tinham ali um novo norte, e muitas vezes nós estamos assim, sem norte, sem saber como lidar com as coisas da nossa vida, mas é importante percebermos que muitas vezes nós é que não buscamos, e é importante isso que o Eugênio tem dito, de buscarmos a fonte verdadeira. Eles ali buscaram, correram na hora que viram aquele sinal. Nós estamos também fazendo isso? Eu quero deixar aqui com essa música, com essa reflexão, uma sementinha plantada no seu coração para se lembrar que se foi possível ali eles verem aquele sinal de esperança, foi porque Deus primeiro se colocou, enviou o seu Filho amado. E assim Deus está a todo momento nos dando oportunidades, está sim ouvindo o nosso clamor, está ouvindo o clamor do seu povo. Isso mostrou durante toda a história, tem mostrado, acredito, na sua história também de vida, e que isso possa ficar firme, porque seria até mesmo ali, não seria condizente se Jesus não ouvisse, não se compadecesse, não é mesmo? Ele visse ali a população, como Deus é amor, se a população está ali e ele se retira. Não, Deus é amor e sim, ele confirma isso, compadecendo daqueles que estão perdidos, que estão necessitados. Assim também é conosco. E assim eu te convido a ouvir essa música e se colocar na presença de Deus, colocar tudo aquilo que você esteja passando e sentindo a Deus que é fiel, aquele que realmente precisamos, devemos entregar a nossa vida. Deus te vê e não é indiferente a sua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê e não é indiferente a sua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e ele agirá. Possamos a cada dia mais confiar naquele que se mostrou por todo o tempo que realmente podemos, né, confiar e entregar a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesta oração, vamos pedir a Deus que nos oriente, que nos dê força, nos dê coragem. Ó Deus, nosso Pai, voltai-vos para nós com amor,
pois somos filhos e filhas vossos. E mesmo às vezes não nos comportando como irmãos e irmãs, não deixeis nunca de nos guiar como bom pastor, para que transformemos nosso coração à semelhança do vosso e sejamos bons pastores uns dos outros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos que Deus nos abençoe, abençoe nossos familiares, parentes, amigos e que nos cubra com a sua graça. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco. Te peço aquele auxílio na evangelização, clicar no botão gostei ou no compartilhar, enviar em grupos de conhecidos, de família ou para parentes diretamente, ou para alguém que você acredite que esteja precisando. E te desejo uma ótima semana. Um grande abraço, fique com Deus.